Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo, boa tarde. E hoje vamos ter crítica musical? Parcialmente, eu não sei se tu és apreciador dos Smiths e do Morrissey. Sim, não posso dizer que não, Não é a minha primeira escolha, mas sim. Não, mas sim. Hoje também já não é a minha primeira escolha, mas quando os Smiths apareceram eu tinha pai 13 anos e na altura foram, no início da adolescência, foram ali durante aqueles poucos anos que eles existiram, não é? Foram talvez a minha primeira escolha, ou estavam entre as primeiras, de certeza. Para quem não sabe, o Morrissey depois era o vocalista dos Smiths e o letrista e o líder da banda, não é? O rosto da banda, e depois seguiu uma carreira a solo que dura até hoje, e eu finalmente consegui vê-lo no Porto, agora no sábado, depois de uma série de tentativas e de bilhetes comprados em Portugal e fora de Portugal, em que ele cancela sempre os concertos, ou muitas vezes. E este fim de semana houve concerto mesmo. Este foi um excelente concerto, apesar do calor dentro do pavilhão e tal, mas foi um excelente concerto. Pronto, mas o que eu queria dizer é que Morrissey tem uma longa carreira depois já a solo também, feita de discos melhores ou menos bons, mas nunca discos maus e nunca discos cretinos. E como isto tudo, ele acabou por não se tornar nunca um entertainer como os outros. Ao longo, sobretudo dos últimos 20 anos, ou talvez um pouco mais no Reino Unido, ele transformou-se talvez no artista em atividade mais silenciado ou cancelado, como se diz agora, pelos mídia por causa das suas afirmações públicas. E o mais curioso é que as afirmações ditas polémicas do Morrissey são tão antigas quanto a carreira dele, que tem uns 40 e tal anos. A diferença é que o que antes era provocador e levava a imprensa a tentar desesperadamente entrevistá-lo, toda a gente queria entrevistar o Morrissey dentro de Inglaterra, fora de Inglaterra, na certeza que ouvir das raríssimas pessoas no mundo do pop que sabiam pensar e expressar-se, aos poucos isso começou a ser tabu. Quer dizer, o Morrissey, não acho que ele tenha mudado particularmente, o mundo à volta dele é que mudou e começou a achar inadmissíveis as opiniões dele. No fundo, a forma como os mídia, ou a parte dos mídia, têm lidado com o Morrissey nestas décadas, é um barómetro, é um excelente barómetro do espírito do tempo. Antigamente os mídia corriam atrás dele, agora fogem dele, correm dele. E hoje o Morrissey quase só aparece nos mídia em artigos onde se compara o talento, que não conseguem deixar de lhe reconhecer, com as ideias, que é obrigatório achar subscenas ou ofensivas, ou por aí fora. Agora, se virmos com alguma atenção e se retirarmos alguns, podemos debater os excessos, que é das coisas que ele diz a propósito do consumo de animais e da crueldade para com os animais, podemos debater, eu não estou a dizer que ele está errado ou que está certo. Ele é um vegetariano e leva o vegetarianismo muito a sério. Mas se tirarmos isso, as ideias dele nem são nada particularmente excêntrico, ou na maioria não são. O problema é que raramente coincidem com as ideias que o mainstream político e mediático gostaria que fossem totalitárias. Ele, só para dar aqui uns exemplos, ele não aprecia a propensão censória da cultura woke, incluindo as perseguições iniciadas pelo movimento Me Too, já foi muito claro sobre isso. Ele não aprecia que a Inglaterra, onde ele nasceu e cresceu, tenha perdido uma determinada identidade à conta do excesso de imigração, ou do que ele considera o excesso de imigração. Ele defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, portanto, defende Israel em vez de Gaza, e já fez uma canção a condenar o atentado de Manchester, aquele atentado cometido durante um concerto de uma miúda, de uma estrela pop, Ariana Grande, salvo erro, que matou uma série de gente, foi cometido por um terrorista islâmico. A canção chama-se Bonfire of Teenagers, acho eu, e em simultâneo encontra-se no YouTube. É uma canção que eu recomendo porque é comovente e é uma denúncia da passividade britânica subsequente ao atentado, e é uma canção que nenhuma editora ousou editar. Pronto, estas são algumas coisas que o Morrissey disse ou fez nos últimos anos, e devido a dizer estas coisas e a fazer estas coisas e de saber expressá-las com eloquência, numa época em que as opiniões dissonantes não são especialmente valorizadas, ele tornou-se uma espécie de pária. Agora é um pária contraditório, que
apesar do silêncio ou até dos insultos que a generalidade dos mídias lhe dedica, ele é capaz de encher, como encheu o Pavilhão Rosa Mota, o Super Boca, o Palácio de Cristal no Porto, como aconteceu no sábado passado, e foi o concerto final de uma digressão europeia, sempre com salas repletas. Eu acho que é possível e até provável que muitas das pessoas que assistem aos espetáculos não partilhem necessariamente as opiniões dele, mas pelo menos não se sentem ofendidas por essas opiniões a ponto de evitarem vê-lo e ouvi-lo. Ou seja, e é que queria chegar, já vou terminar, Ricardo. Apesar das inúmeras e imensas forças que se movem para censurar e condicionar o pensamento alheio, não é só com o Morrissey, infelizmente, que isto acontece, há ainda espaço para a liberdade. Um concerto do Morrissey, além de incluir canções, por vezes extraordinárias, canções que marcaram as vidas de tantos de nós, naquelas idades mais suscetíveis, é uma celebração, um concerto dele acaba por ser uma celebração dessa liberdade e por isso é igualmente um sinal de otimismo, o que chega a ser irónico quando o artista em causa é talvez o maior paradigma do pessimismo em atividade, e sempre foi. É um paradoxo. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo. Um abraço. Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, magazine para todas as telefonias. Esta semana, os astros, que bonito, brilham mais uma vez. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Alinhamento cósmico. Às quintas-feiras, depois das 14h, na Rádio Observador e sempre em podcast. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Rádio Observador, são 6h56 em Portugal continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Vamos atualizar as notícias já daqui a pouco nos